Uou! Arma? Tem sangue por todo lado aqui. Ela tá aqui. Droga. Mais cedo naquele dia, policiais chegam para analisar o paradeiro de uma mulher desaparecida. Sua mãe está em casa? Quê? Ela tá aqui? A polícia está na casa de Keith e Amber Zorro. A mãe de Amber, Betty, havia ligado para o 911 mais cedo naquele dia, pedindo aos policiais que verificassem sua filha. Amber não respondia a chamadas ou mensagens há 2 dias, e Betty temia o pior. Os policiais que chegaram à cena esperavam inicialmente um chamado rotineiro de pessoa desaparecida. Mas o que encontrariam dentro da casa seria muito mais sombrio e perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Mostra suas mãos! Peguei o cachorro! Deita na droga do chão! Ele tá se mexendo! Pare! Quando a polícia chega à casa dos Zorro, eles se deparam com algo estranho. Apenas os filhos de Keith e Amber atendem a porta, dizendo que os pais não estão em casa e que não sabem quando voltarão. Isso preocupa os policiais, que decidem ligar para Betty, a pessoa que fez a ligação para o 911, na esperança de que ela possa esclarecer a situação. Mas o que Betty revela aos policiais rapidamente transforma essa simples verificação de bem-estar em um dos mistérios mais inquietantes da cidade. Alô? Betty, aqui é o oficial Crowley da polícia de Aurora. Estou no endereço do Milan Circle, estou conversando com as crianças. Qual é a sua relação com essa família? Só pra eu saber. Eu sou a avó deles. Ela não levou o caminhão dela, porque dá pra ver que está na garagem. Eu estava me perguntando sobre isso. O celular dela, o cartão do banco ainda está na casa. É assim, Betty, quantas vezes você acha que ela já fez isso? Bem, ela foi na minha casa. Umas 3 ou 4 vezes esse ano. Certo. Mas sempre ficava um dia só. Então, o que eu gostaria de fazer é começar de onde sempre começamos, do último lugar onde ela foi vista. Eu não quero pedir permissão às crianças para entrar na casa, então talvez eu precise ligar para o seu genro, falar com ele por telefone e ver se ele me dá permissão para entrar. Betty menciona que esteve na casa mais cedo naquele dia e notou alguns detalhes estranhos. O carro de Amber ainda estava na entrada da garagem da casa e o telefone dela havia sido deixado dentro de casa, junto com todos os cartões de crédito e documentos importantes. Esses pequenos detalhes se revelariam muito importantes mais adiante. Pouco depois da ligação, Betty e seu marido Ronald chegaram à casa da filha para se encontrar com os policiais. É nesse momento que Betty revela o que realmente acredita ter acontecido com sua filha. Oi, eu sou o oficial Crowley, obrigado por ter vindo. Então, eu liguei para ele, mas deixei uma mensagem, ele não atendeu. Então eu não posso simplesmente entrar na casa sem mandado. Com certeza. Ou eu preciso de um mandado ou da permissão dele para entrar na casa. Você sabe, essa não é a sua residência, eu não Sim. posso pedir sua permissão. E é claro, as crianças são muito Com novas para certeza. perguntar se eu posso ter permissão delas. Então só quero fazer da forma certa, antes de qualquer coisa, se faz sentido. Sim. Quando foi a última vez que viu sua filha? Sábado, quando eu vim aqui pegar as crianças. Eles ficaram comigo de noite nesse sábado. Havia algum problema naquela hora ou você Não. só pegou as crianças para elas passarem o final de semana na sua casa? Estava tudo bem. Sabe, ela disse, espero que você melhore, a gente se vê amanhã. Ok. Teve bebida envolvida nesse momento ou... Ah, foi quase nada, eles bebem à noite. Ok. Ah, então, sim. E nenhum sinal de que houve alguma discussão ou algo assim? Não. Ok, como você pode ver, eu não estou, Não, não quero, estava lá. não quero que você pense que eu estou tirando conclusões precipitadas. Só estou tentando montar a linha do tempo e também compreender o comportamento. Segundo Betty, a família costumava jantar junta nos finais de semana, e embora Keith e Amber discutissem de vez em quando, as coisas nunca haviam se tornado físicas, pelo menos que ela soubesse. Mas sem nenhum dos pais em casa, os policiais ainda não podiam entrar legalmente na residência. Então continuaram conversando com Betty, esperando que ela revelasse algo que explicasse o desaparecimento repentino de Amber. Betty explicou que Amber era muito ativa na comunidade, atuando como tesoureira da associação de pais na escola primária dos filhos, e que todos na cidade a conheciam como uma mãe dedicada à família que passava a maior parte do tempo com os filhos. Por isso o desaparecimento de Amber era tão desconcertante. Simplesmente não era do seu feitio sair e deixar os filhos sozinhos. Mas esta confusão só aumentaria quando Betty mostrou aos policiais algo que tornava o caso ainda mais perturbador. Uma carta sugerindo que Amber poderia ter se machucado. A carta foi o que nos preocupou. Você se importa se eu ler? Eu não tenho problema com isso. Essa é uma cópia ou a original? Sim, eu fiz uma cópia, eu não sei. Esse é o original. Ok. Eu não queria... Só lembra que para o relatório eu vou precisar ficar com a original como evidência, para registro patrimonial, Ok. certo? Mas vou sentar e ler enquanto isso. O bilhete que Betty encontrou mais cedo dizia:
Eu não fui a melhor esposa. Eu mereço tudo e todos os pensamentos horríveis que você tem sobre mim. Sempre tive o suicídio na minha mente. Garanta que minha mãe tenha que identificar o meu corpo. Todos estariam melhor sem mim. À primeira vista, o bilhete parece uma despedida trágica e sincera. Amber aparentemente expressando anos de dúvida, desespero e dor emocional. Mas havia algo nesse bilhete que não combinava com o que a polícia sabia sobre Amber. Segundo sua mãe, sempre que Amber e Keith brigavam, Amber costumava ficar na casa dos pais. Ela nunca simplesmente desaparecia, muito menos sem entrar em contato com a família antes. E embora Betty tenha esclarecido que sua filha já teve pensamentos de automutilação e passava por dificuldades emocionais, o tom do bilhete soava estranho, especialmente pelas instruções perturbadoramente específicas de que a própria mãe deveria identificar seu corpo, algo que parecia estranhamente cruel. Para os investigadores, esses detalhes incomuns levantaram a possibilidade assustadora de que o bilhete não fosse exatamente o que parecia. Eles começaram a suspeitar que Amber talvez não tivesse escrito aquelas palavras por vontade própria. Algo estava errado. Com base nesses sinais, os policiais decidiram falar novamente com Betty, desta vez sobre as estranhezas encontradas no bilhete. Você acha que é algo que ele machucaria ela de alguma forma? Você tem alguma informação ou algum pressentimento de que isso poderia acontecer? Não. Não? Ok. Se ela saiu andando, quer dizer, só estou tentando entender onde ela mais poderia estar ou quão longe poderia ter ido. Ela já andou até a nossa casa. A gente mora em Sunrise. Sim. Ela estava bêbada, mas não saiu andando. Eu entendo, claro. Eu também acho, é por isso que estou tão preocupado. É por isso que estou preocupado. E é por isso que eu procurei no Parque Sunrise, porque é o parque mais próximo daqui. E eu não sei porquê, mas na minha cabeça, você não vai fazer isso em casa. Talvez ela... Não, eu tenho a sensação de que ela não nos deixaria. Betty também achava o bilhete estranho, mas não acreditava que Keith tivesse qualquer envolvimento no desaparecimento de Amber. Até aquele momento, nada fazia sentido. Então, sem mais pistas, os policiais decidiram passar para a próxima etapa da investigação: vasculhar a propriedade. Como sabemos, sem a permissão dos moradores, os policiais ainda não poderiam entrar na casa sem o mandado. Felizmente, com a ajuda das crianças, eles conseguiram falar por telefone com o marido de Amber, Keith, na esperança de obter a permissão necessária. Oi, os policiais estão aqui. Pai? Os policiais estão aqui e querem falar com você. Falo com o Keith? Aqui é Keith. Keith, aqui é o oficial Crowley da polícia de Aurora, tudo bem? Tô bem, chefe. Como você está? Gostaria de repassar alguns eventos e pedir sua permissão para entrar na casa. Geralmente começamos no último lugar onde a pessoa foi vista, isso... Bem, seria na sua casa. Mas não tenho mandado, então queria saber se tenho permissão para entrar na sua casa. Vai em frente, cara. Felizmente, Keith não demonstrou objeções em permitir que os policiais revistassem a casa. Enquanto um dos policiais seguia conversando com Keith, outro começava imediatamente a busca pela propriedade, completamente alheio ao fato de que estavam a poucos minutos de descobrir a verdade horrenda. Mas antes de continuarmos, vale notar que ao cobrir histórias como essa, você percebe o quanto as pessoas são forçadas a carregar. Medo, traumas, até o peso diário de simplesmente sobreviver. E às vezes, esse peso aparece de outras formas também, como dívidas. Você se sente sufocado pelas dívidas? Aqueles empréstimos com juros altos, a montanha de faturas do cartão de crédito ou até as incontáveis contas médicas. Toda essa dívida que tem tirado seu sono pode desaparecer mais rápido do que você imagina. Imagine estar livre das dívidas não em 10, mas em apenas 2 anos. Pense no alívio. Você finalmente pode se sentir livre. A PDS Debt é especialista em tornar isso realidade. Eles sabem exatamente como negociar com as empresas para as quais você deve, trabalhando estrategicamente para conseguir um acordo em que você pague bem menos e se veja livre da dívida. Eles ouvem a sua situação específica para criar um plano personalizado que realmente funcione, independentemente da sua pontuação de crédito. Não há valor mínimo para descobrir como eles podem te ajudar. Eles lidam com cartões de crédito, empréstimos pessoais, cobranças, contas médicas, encontrando a melhor solução para economizar seu dinheiro e tirar você das dívidas mais rápido, devolvendo o controle da sua vida. E os resultados falam por si. A PDS Debt tem nota A+ no BBB e centenas de avaliações 5 estrelas no Google e no Trustpilot. Isso porque eles já ajudaram dezenas de milhares de pessoas a se livrarem das dívidas. Pare de viver endividado. Faça sua avaliação gratuita agora e descubra a melhor opção para você em pdsdebt.com/insanity. Você está a apenas 30 segundos de começar a sair das dívidas. Em pdsdebt.com/insanity. Dito isso, vamos voltar à investigação.
Um dos policiais estava prestes a entrar na casa da família, sem imaginar o quão perto estavam de descobrir a cena macabra escondida à vista de todos. Então, o Keith deu consentimento verbal para a gente entrar na casa. Eu vou entrar. Você quer vir comigo? Vou sim. Porque eu queria que você me mostrasse onde... Ok. Onde você achou o caderno? Na garagem. Na garagem? Eles Ok. literalmente moram ali. Ok, então vamos começar por Sim. lá. Então, Keith, no geral, me explica o que está acontecendo. Cara, eu e a Amber bebemos muito e brigamos muito. E quando brigamos, ela gosta de sair andando, ou na verdade sair dirigindo. Então eu peguei as chaves dela pra ela não poder dirigir. Ela pegou a bolsa, jogou o celular no chão e saiu. E eu não a vi desde então. Você realmente viu ela sair ou só presumiu que ela saiu? Não, senhor. Eu implorei para ela ficar no sofá. A gente discutiu mais um pouco e eu disse, quer saber, Amber? Dorme aí no sofá mesmo. Eu vou pra dentro. E eu fui. Não sei, devia ser umas 2, 3 da manhã. E quando acordei eram umas 9 ou 10 da manhã no domingo. Tinha uma carta na mesa de centro. Era uma carta de suicídio. Ela já tinha ameaçado se machucar no passado ou isso foi... Já, muitas vezes. Já ameaçou. Nos últimos 5 anos isso tem sido o padrão dela. Foi o que tentei explicar pra vovó e vovô também. Ela faz isso comigo o tempo todo. Quase todo final de semana ela sai e só volta na segunda ou terça. E aí meus filhos ficam bravos comigo porque eu deixo ela voltar. Espero que não se importe de eu perguntar coisas pessoais, mas é possível que ela esteja vendo outra pessoa e fique na casa dessa pessoa? Com certeza está. Ela tem um caso, esse é outro motivo, é por isso que a gente briga sempre. Ela tá com esse cara faz uns 5 anos já. E ela nem paga nossas contas. A gente tá sempre brigando por isso, cara. Com base nos relatos de Keith e Betty, ambos sabiam que Amber enfrentava dificuldades emocionais no passado, mas nenhum dos dois imaginava o quão grave a situação havia se tornado, ou quão tragicamente erradas suas suposições estavam prestes a se revelar. Onde estava o caderno quando você o achou? Bem aqui. Ok. E você reconheceu a letra dela? Sim, é. Ok. É impossível confundir, é dela mesmo. Ok, essa discussão, quero dizer, vocês estavam brigando por causa desse outro cara ou era por várias outras coisas? Bom, isso sempre entra na discussão, mas dessa vez foi sobre ela não pagar minha hipoteca por 6 meses. Eu dou todo o meu dinheiro para ela. Eu só saco o pagamento e ela paga as contas. E ultimamente ela não tem pago. Ei, Keith, chegou a ficar físico ou foi só discussão? Sim, a gente já se pegou umas vezes, mas sábado à noite não. Sabe, é uma pergunta justa. Existe alguma chance de que você tenha machucado ela de alguma forma? Espero que não, cara. Espero de verdade que não. Mas existe essa possibilidade. Quero dizer, eu espero que não, mas como eu disse, eu não lembro de porcaria nenhuma. Eu e Amber passamos por isso o tempo todo e ela sempre volta. Ok. A única coisa que me preocupa é que ela sempre vai pra casa da mãe dela. Ela não vai pra outro lugar. Ela até vai pra outros lugares, mas sempre termina na casa da mãe dela. Ao ouvir atentamente a história de Keith, o policial inicialmente achou seu relato convincente. Ele falou sobre uma discussão por dinheiro e uma suposta traição por parte de Amber. Mas a preocupação aumentou quando Keith admitiu estar muito embriagado e não saber se a briga teria se tornado física. De repente, a possibilidade de que Amber não tivesse simplesmente ido embora passou a parecer perturbadoramente real. Agora os policiais suspeitavam que mais pistas estivessem escondidas na casa, uma briga com bebida envolvida. Talvez tenha ficado física. De qualquer forma, as respostas provavelmente estavam lá dentro. Ele me deu permissão. Eu tenho isso na minha... a minha câmera gravou. Tá registrado, ok? Ele me deu permissão total para olhar dentro da casa. Então... E esses caras? Soltaram eles. Eles costumam ser amigáveis? Normalmente sim. Ok, ótimo. Só por precaução, sabe? A gente olhou ali dentro? Não abre. Então, não parece que foi mexido porque tem entulho em cima, mas... quer tentar abrir? Sim. Uma luva. À medida que os policiais continuavam a busca, sua linguagem corporal indicava que algo estava errado. Cuidadosos para não alarmar a família, nenhum dos dois comentou nada abertamente, mas ambos reconheceram um cheiro inconfundível no ar, o odor da decomposição. A essa altura, o único objetivo era encontrar a origem daquele cheiro perturbador. Vem dar uma olhada aqui em cima. Isso aqui é fechado em cima? Tem tipo uma tampa? Não, é só isso mesmo. Pendurado, então. Certo, é bem aqui. Aham.
Arma? Opa. Munição. Ok. Você... Será que chamamos alguém? Sim. Um segundo, por favor. Ok. Sim. Ah, Bem... fique dentro da casa, por favor. Entre. Tem sangue pra todo lado aqui. Droga. Ela tá aqui. Droga. Dentro da lixeira na garagem havia uma arma e embaixo dela o corpo em decomposição de Amber, com um ferimento de bala na cabeça, descartado junto com o restante do lixo. Agora era oficialmente uma cena de crime e a polícia passou a suspeitar que aquilo estava longe de ser um suicídio. Mas quando eu revirei a casa, meu medo era, sabe, algo estranho. Eu olhei naquela lixeira. Ok. Não tinha nada lá. E quando foi isso? Que horas? Eu estava aqui às 9 da manhã. Ok. Não tinha... Eu teria notado. Ok. Em cima estava os tapetes e por causa do cheiro eu tive Não, fica aí um segundo. Vou ficar aqui mesmo. Muitos documentos forenses. Não estava lá, então alguém esteve aqui. Ok. E as crianças estavam dormindo e não perceberam ninguém entrando. Ok. Mas então alguém Ok. fez isso. Ok. Você pode... Betty, Aham. amigo, qual é o seu nome? Ron. Ron, pode levar as crianças e esperar na sua casa? Curiosamente, embora Betty também tenha notado o mesmo forte odor de decomposição mais cedo, ela não percebeu o que aquilo realmente significava, preferindo acreditar, ou talvez escolhendo acreditar, que toda essa preocupação se devia apenas à arma que a polícia encontrou na lixeira. Betty ainda não sabia, mas sua declaração logo lançaria uma suspeita séria sobre ela, fazendo com que os detetives se perguntassem se ela mesma não teria tido algum envolvimento na morte de Amber. Por enquanto, no entanto, os policiais precisavam isolar a área e afastar a família de Amber da cena horrenda. Não quero que as crianças vejam. Quero dizer, isso não tá bagunçado. Então, se você olhar pra sua... Quer dizer, obviamente tem uma arma ali, mas se você olhar pra sua... Dá pra ver, o pé dela é um... Ela pesa uns 75 quilos. Bem ali, onde está a sua mão? Isso. Tem um corpo aqui. Sim. Então... Liguei pro Reynolds, ele estava chamando a MCU, e sei que ele mandou vocês também. Enquanto esperavam a unidade de crimes graves chegar para analisar a cena e coletar provas forenses, os policiais começaram a lidar com várias inconsistências envolvendo a família de Amber. Keith havia admitido estar muito embriagado na noite em que Amber desapareceu. Ele não conseguia afirmar com certeza se a discussão entre eles havia se tornado violenta, apenas que foi intensa e que grande parte da noite estava em branco em sua memória. Mas Keith não era o único considerado suspeito. Betty, a mãe de Amber, alegou ter verificado a lixeira naquela manhã e não ter visto nenhum sinal do corpo de Amber ou da arma. No entanto, poucas horas depois, ambos estavam lá, bem visíveis, exatamente no lugar onde ela disse já ter procurado. Ainda mais estranho para os policiais era o comportamento de Betty. Mesmo diante da situação horrível da possibilidade de que sua filha tivesse tirado a própria vida, ela se mostrava estranhamente calma, por vezes até casual. E havia ainda o bilhete. Supostamente escrito por Amber, a escolha de palavras soava estranha para os investigadores, excessivamente contida, quase teatral. Ainda assim, em situações tão sombrias e desesperadoras quanto o suicídio, às vezes as palavras desafiam a lógica ou as expectativas. A essa altura, todas as versões pareciam suspeitosamente incompletas, e para os detetives, qualquer um poderia ser o responsável. Os investigadores começaram a perceber que o assassinato de Amber poderia ser muito mais complexo do que parecia no início. Então, para investigar essas possibilidades perturbadoras, a polícia sabia que logo precisaria sentar com os familiares de Amber e entrevistá-los cuidadosamente para descobrir quem poderia estar escondendo algo. Mas antes disso, os policiais precisavam concluir uma etapa crucial, uma busca final e minuciosa na casa dos Zorro, procurando por qualquer sinal de violência ou tentativa de encobrimento.
E como era de se esperar, não demorou até que começassem a encontrar vestígios de sangue espalhados pela casa. Muitos desses pedaços de carpete combinam. Será que ele ia até o fundo? Ou... Sim, dá pra ver os respingos. Pois é, né? Então, o livro estava aqui, estava aberto, com a última página à mostra e essa conta em cima. Sem caneta vermelha. Tem sangue no interruptor. Nós temos muito sangue na pia. Sim, então deixamos tudo como encontramos antes. O jeito que a porta estava quando entramos. Ah, sim, e ela encontrou também sangue visível, não só na cozinha, como também na pia. Em poucos minutos, os policiais encontraram evidências claras de que algo violento havia acontecido antes do corpo de Amber parar na lixeira. O primeiro sinal de que provavelmente havia ocorrido um crime. Além disso, a unidade de crimes graves registrou provas forenses fundamentais, como o revólver prateado encontrado sobre o corpo de Amber, respingos de sangue ao redor da lixeira e detritos estrategicamente colocados para encobrir os restos mortais. Apesar dessas descobertas indicarem claramente a existência de um crime, os detetives ainda precisavam esclarecer se a morte de Amber foi um ato premeditado ou resultado de uma discussão acalorada que saiu do controle. Mas havia dois grandes problemas impedindo os investigadores de responder essa pergunta crucial. Primeiro, Keith estava desaparecido e seu telefone havia ficado completamente inacessível. Segundo, e mais importante, os detetives ainda não haviam determinado exatamente quem era o responsável, porque naquele momento, várias pessoas permaneciam sob suspeita, incluindo a própria mãe de Amber e até seus filhos. A polícia ainda não sabia, mas nas próximas horas, essas perguntas seriam respondidas e o caso tomaria um rumo completamente inesperado. Para preencher essas lacunas, todos os familiares mais próximos de Amber foram levados à delegacia para interrogatório. Os detetives esperavam descobrir possíveis motivos, avaliar a credibilidade de cada um e descobrir quem estava escondendo segredos. E finalmente revelar quem poderia ser o responsável pela morte de Amber. Eu não quero te alarmar à toa, mas também acho que devemos ser o mais honestos do possível com os nossos entes queridos. Pode ser que tenhamos achado a Amber. Não. Mas nós... Não temos certeza ainda, Ron. Eu já sabia. Eu já sabia. A gente não está apontando dedos nem fazendo acusações agora, mas o Keith tinha algum motivo para machucá-la? Eu sinceramente, eu não sei. Eu queria poder te dizer mais, mas eu não sei. Por acidente ou com intenção, você acha que ele machucaria ou mataria ela? Se ele a tivesse machucado, ela o protegeria? Provavelmente sim. Então eu fui até lá e vi uma carta. E era de umas 4 páginas e meia. E é muito importante. Eu olhei naquela lixeira. Ok. Tinha um cheiro horrível de lixo. Ok. Sinceramente. Mas eu tentei. Tinha uns pedaços de carpete em cima. Tentei levantar aquilo pra garantir que não tinha nada embaixo. Ok. Não que... Eu nem sei o que eu esperava encontrar, mas eu olhei, Certo, ok. então eu... Com certeza eu olhei dentro da lixeira. Ok. E isso vai ser importante. E não vi nada em sair. Vamos falar um pouco sobre as brigas. Você sabe por quê? Sim, eu sei por quê. Ok, Minha mãe traiu meu pai e ela não é boa nisso, eu acho. ok. E tipo, ele descobre e aí eles começam a brigar porque ela tenta mentir. Ok, Mas ele tem provas do que ela faz. Então é tipo... É isso. ok. É. E no último sábado, como alguns dias atrás? Sim, sexta-feira passada foi a última vez que a vi. Ok. Você falou com ela no telefone ou algo assim? Não, ela veio jantar porque minha avó estava cozinhando e ela apareceu. A gente jantou e depois ela foi embora e é isso. E depois você esteve lá sábado? De sexta até domingo. Ok. Depois de conversar com a família de Amber, os investigadores finalmente tinham um pouco mais de clareza. Betty continuava insistindo que havia verificado a lixeira naquela manhã, afirmando que a arma e o corpo de Amber não estavam lá, o que tornava seu relato ainda mais suspeito. Enquanto isso,
Ronald, pai de Amber, estava em choque com a morte da filha e achava difícil acreditar que Keith seria capaz de fazer algo assim com ela. Quanto aos filhos de Amber, Annabelle explicou que ela e o irmão haviam passado o fim de semana na casa dos avós, o que explicava por que não ouviram o disparo que tirou a vida da mãe. No entanto, a calma incomum de Annabelle, somada ao seu conhecimento detalhado sobre o casamento instável dos pais, levantou preocupações sobre o que mais as crianças poderiam saber ou ainda estar escondendo. Após concluírem os interrogatórios, os investigadores se preparavam para procurar por Keith Zorro, a peça-chave que ainda faltava. Mas antes que pudessem agir, receberam uma notícia inesperada da irmã de Keith, Susan Russ. Acontece que Keith a havia visitado apenas algumas horas antes, e o que ele confessou finalmente revelaria a terrível verdade por trás do assassinato de Amber. Eu vi meu irmão e estacionou ali em cima e eu soltei os cachorros. Eu não sabia que a porta da frente estava aberta e ele só entrou e eu vi no rosto dele. Ele disse, você sabe que eu não te odeio. Isso foi a primeira coisa que ele disse. E ele falou, eu sei que te amo, você é minha melhor amiga. Ok. E aí eu disse, é a Amber que está tentando nos separar. Ok. E ele só me olhou e começou a chorar. Disse, meu Deus, o que você fez? Ok. E eu perguntei se a Amber estava bem. E depois, ele me olhou e disse, sabe de uma coisa? Eu não lembro de nada. Ok. Eu só me lembro de acordar e vê-la no chão. Ok. Eu perguntei a ele o que diabos tinha acontecido, o que ele fez. Ok. Ele disse que eles estavam bebendo e brigando a noite toda. Ok. Acho que era sobre dinheiro, porque o Keith abriu umas contas e viu que a casa tinha sido tomada pelo banco. Ok. Aí a Amber puxou a arma e bateu no meu irmão com ela. O Keith disse que tomou a arma dela e simplesmente aconteceu. Ele disse que piscou os olhos e foi isso. Ele disse, eu pisquei os olhos e quando eu abri de novo, ela estava no chão. O depoimento de Susan finalmente esclareceu tudo para os investigadores. Keith admitiu que havia despertado de um apagão e encontrado Amber morta, e reconheceu abertamente que houve uma briga violenta que saiu totalmente do controle. Agora estava mais claro do que nunca. Keith Zorro estava no centro do assassinato de Amber, e era hora de encontrá-lo. Apenas algumas horas depois de deixar a casa de Susan, a polícia de Aurora recebeu uma ligação que jamais esperavam. Keith Zorro havia reaparecido na casa da irmã, pronto para se entregar. A essa altura, os policiais sabiam que Keith já havia matado uma vez, e por tudo que sabiam, ele ainda poderia estar armado e ser perigoso. Então vieram preparados. Uma equipe da SWAT cercou o local, pronta para neutralizar Keith ao menor sinal de ameaça. Tem que subir mais um. É esse, certo? 79? Esse é o 79. Ok, desculpe. Pronto? Cuidado aí, Bubba. Mostre suas mãos! Porta da frente, senhora, vem comigo. Tô saindo, tô vendo ele, vem comigo. Tô saindo, vire à direita. Aponta pra cá, vem pra mim. Temos um cara saindo. Mãos pra cima, todos com mão pra cima, por favor. Muito bem, caminha até minha voz, mãos pra cima. Pare! Para! Só você. Caminha até mim, devagar e com calma. Ok? Tudo bem. Vamos falar com você Vocês em não um... precisam machucar ele. Não vamos. Não vamos machucar ele, ok? Venha na minha direção. Obrigado, pessoal. Ok, vamos imobilizar ele? Não. Continua andando até ele ali. Muito bem. Tudo certo, muito bem. Aqui. Senta aqui, cara. Sim, senhor. Vamos subir lá, pessoal. Sim, pode ir na frente. Segura? Sim, tudo parece normal. Cara, se quiser só segurar isso, eu te alcanço. Vocês estão O bem? que a gente sabe? Ninguém ouviu nada. Essa é sua mãe? E quem é a outra mulher? Minha mãe e minha irmã. Entendido. Tudo bem, cara. Não dormimos há 6 meses. Muito bem, agradecemos por ter vindo, cara. Sim, senhor. Vamos explicar tudo pra você, ok? Eu já sei. Ok, cara. Ok, tá aí. Eu não lembro de quase nada. Finalmente, após horas de incerteza, Keith Zorro se entregou à polícia de Aurora sem resistência.
Foi imediatamente levado sob custódia e formalmente indiciado pelo assassinato de sua esposa, Amber. Keith confessou ter matado Amber na noite de sábado, alegando que sua arma disparou acidentalmente durante uma briga com bebida envolvida, motivada por discussões sobre dinheiro e infidelidade. Embora tenha dito não se lembrar de ter colocado o corpo no lixo ou tentado esconder o crime, Keith assumiu a responsabilidade pela morte da esposa. No entanto, a declaração anterior de Barry sobre a lixeira continuava sem explicação, e os investigadores nunca conseguiram entender por que ela não viu a arma nem o corpo de Amber naquela manhã. Em maio de 2021, Keith Zorrow foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.